Pois é, você não leu errado no título não. A Leila deu uma declaração hoje na coletiva de apresentação do Marlon Freitas, que chegou ao Palmeiras, camisa 27. Falou ali algumas coisas, a coletiva nota 6, 7, gostei de algumas falas do Marlon, mas o ponto aqui não é sobre Marlon Freitas, e sim sobre o futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras e o que disse a presidente e que evidencia nas entrelinhas algo que talvez você já saiba, mas não percebeu. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já peço para você deixar o like, deixar o hype no vídeo, que é muito importante para o engajamento, para o YouTube entender que é um vídeo relevante, para que ele chegue a mais palmeirenses e que a gente fortaleça aqui o meu canal também, que é uma voz da torcida do Palmeiras e sempre será. Beleza? Gente, hoje a Leila apresentou lá na academia de futebol o Marlon Freitas e eu quero trazer para vocês aqui um trecho que me chamou a atenção e, como eu disse na abertura, evidencia um problema crônico do Palmeiras desde que Anderson Barros assumiu a diretoria de futebol do Palmeiras. Ela começou aqui apresentando o Marlon Freitas, falou sobre recomeços, adoro recomeços, é uma grande alegria apresentar nossa primeira contratação do ano. E aqui tem uma frase bizarra. 2025 foi difícil pra gente, o Palmeiras tem uma virtude de ter uma presidente equilibrada. Ela se autoelogiou aqui, se autoclassificou como equilibrada, beleza. Não é esse o ponto. Batemos na trave por 3 vezes, se referindo aos 3 vices de 2025. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto. Concordo. Nem tudo que o Palmeiras fez no ano passado está incorreto. Não é terra arrasada, o Palmeiras tem um bom time, precisa de ajustes, como ela diz aqui. O que estamos fazendo esse ano? Alguns ajustes para a bola não bater na trave, que a bola entre no gol. Foi um ano difícil pra gente por isso. Difícil chegar nas finais e não conseguir os nossos objetivos, que sempre serão a conquista dos títulos. Aí aqui ela fala sobre administrar o Palmeiras e tudo mais. Mas o grande ponto pra mim, gente, é esse aqui, ó. Alguns ajustes para a bola não bater na trave, que a bola entre no gol. O Palmeiras, no ano passado, em 2025, desde que o Anderson Barros chegou à diretoria de futebol, o Palmeiras, no ano passado, teve a sua janela mais agressiva, investindo ou gastando, seja como você queira classificar, 700 milhões de reais em reforços. Se a gente pegar uma peneira e colocar todos esses reforços e peneirar, quantos caem e a gente pode ter frutos com esses jogadores? São pouquíssimos. Eu diria que Vitor Roque e Paulinho. Prefiro aguardar sobre o Kelvin e prefiro aguardar sobre o Jefté, mas o que eu já vi do Jefté no ano passado não me saltou tanto os olhos. E o Mikael, claro, a gente não pode esquecer que chegou custando muito, com o aval do treinador, com o aval da diretoria, e não vingou. Vimos que é um jogador de baixíssimo nível técnico, não tem característica, não tem tamanho, embora seja alto, para jogar com a camisa do Palmeiras. Não tem qualidade para isso. Dito isso, a Leila fala alguns ajustes para a bola não bater na trave. Esses ajustes, Leila, precisam ser jogadores de qualidade, de nível, para jogar com a camisa pesada da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Marlon Freitas disse uma coisa muito interessante, talvez a mais interessante da coletiva dele na minha visão. Ele falou sobre o pai, uma parada muito bonita, sobre a família, enfim, se mostrou muito grato em estar vestindo a camisa do Palmeiras, mas isso aqui me chamou a atenção e evidencia o que eu estou falando sobre os ajustes. Talvez minha melhor versão dos últimos 3 anos não seja o suficiente, dizendo que não será suficiente para ele jogar no Palmeiras, que ele precisa jogar mais do que ele jogou no Botafogo para jogar no Palmeiras e performar, porque o Palmeiras tem uma exigência diferente do Botafogo, e tem mesmo, pelo tamanho do clube, pela história, pelo momento do Palmeiras. O Botafogo passa por um momento muito conturbado com a sua SAF, com o presidente da SAF lá, que é o John Textor, enfim, jogadores saindo, incertezas no Botafogo. E o Marlon sabe que o que ele jogou lá, que ganhou uma Libertadores sendo capitão, ganhou um brasileiro sendo capitão, jogou muito, era um dos líderes, apareceu em bandeirão e tudo mais. O cara sabe que para jogar no Palmeiras é diferente. E eu acho isso muito bom quando o jogador chega já sabendo onde ele tá pisando. Acho muito bom. Já começa com o pé direito para mim. Agora, quando a Leila fala em pequenos ajustes, esses pequenos ajustes tem que ser um zagueiro de nível, que possa substituir o Gustavo Gomes daqui a pouco, que possa ter um perfil de líder.
um camisa 5 de excelência, que o Palmeiras não tem desde a saída do Danilo. O Palmeiras não tem um camisa 5. Nós achamos que seria o Aníbal Moreno, mas por incompetência dele, não conseguiu. Não aguentou a pressão de jogar no Palmeiras, essa é a real. Desde então o Palmeiras não tem, não vai ser o Emiliano Martinez. Eu até acho um jogador ok para compor elenco, mas não vale o que o Palmeiras pagou, que são 7,5 milhões de euros ao Midtjylland da Dinamarca. Então por isso que o Palmeiras está tímido no mercado. Porque o Palmeiras está com medo de errar de novo. E o Palmeiras não pode se permitir a gastar 700 milhões de novo. Então, torcedor, eu sei que é difícil, eu também fico puto. Por isso que eu cobro ousadia e coragem dessa diretoria na hora de buscar jogadores. De se colocar como Palmeiras no mercado mesmo. Porque pode ter todos os defeitos do mundo, pode ter gastado muito. Mas o Matos, ele sabia, quando ele ia pro mercado, quem ele estava representando. Era o Palmeiras, é o Palmeiras chegando. Você vê aí o Flamengo chegando na hora de negociar. É o Cruzeiro agora forte, chegando, recusando proposta do Flamengo. Aqui não vai levar, irmão. Se colocando como grande, como forte no mercado. E eu não vejo essa postura no Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras, o coitado Meiras, assim, nossa, mas o Almada, 50 milhões, 20 milhões de euros por 50% do jogador. Ai, gente, não vale. Claro que vale. Tá na hora de pensar em ganho esportivo. Tá na hora de pensar em jogador bom pra decidir jogo. Esses são os ajustes, Leila. E vocês, eu acho que não serão capazes de fazer. Porque vocês não se planejam, não planejaram a reformulação que deveria ter começado em 2024, na metade de 2024. Precisaram começar a reformulação com a temporada já rolando em 2025. Sabe, é tudo fora do tempo no Palmeiras. Esse trio é atrapalhado. E o trio que eu falo é Leila, Barros e Abel Ferreira. Porque o Abel, quando herdou um time que veio do Alexandre Matos, com jogadores cascudos, com jogadores que já haviam passado por alguns times no Brasil, que precisavam dar certo com a camisa do Palmeiras, ele conseguiu fazer. Agora, quando o Barros colocou a mão no futebol, a gente se lembra. 2022, Jailson, Atuesta, esse tipo de jogador, Navarro, Jorge, Kusevich, esses tipos de jogadores. Aí em 23 ele traz o Arthur, Tabata, e sempre pagando caro. E aí não consegue revender e empresta. Em 24 uma janela super tímida. O Palmeiras é pouco agressivo no mercado. Por quê? Porque o Palmeiras tem um diretor de futebol que não é a dele fazer contratações. Então por isso que eu falo, a Leila precisa rever a continuidade do Anderson Barros à frente da diretoria de futebol do Palmeiras. Não é o perfil do cara buscar reforços, identificar mercado, planejar um departamento de scout que seja, agressividade, se colocar como Palmeiras no mercado. Eu não estou falando o Palmeiras tem que fazer loucuras. Não, mas tem que ser agressivo. Mesmo que vá tomar um não do Almada, mas vai lá. Oferece, faz uma proposta. Vai que? Vai agressivo no Casimiro, vai agressivo no Fabinho. Mas não. O Nino, acabei de ler. Tá em negociações avançadas com o Fluminense. Por que não cobriu a proposta do Fluminense? Pra trazer o cara. Você não quer tanto. Meu, jogador caro, jogador bom custa caro. Título custa caro hoje no futebol. Se você for ficar esperando que o Abel vai dar um jeito no Facundo Torres, que ele vai fazer o Sousa virar o novo Estevão, não vai. Não vai. Esses jogadores para compor elenco eu acho até ok. Para disputar Paulista, primeiras rodadas de Copa do Brasil, alguns jogos no Brasileirão, dependendo, até vai você ter um elenco. Mas você precisa de jogador grande, jogador robusto, que vista a camisa do Palmeiras e não sinta o peso. E que decida na hora H. Que a bola não bata na trave. Que na hora que o Flamengo tiver fechado lá atrás, o cara consiga tirar um coelho da cartola. Consiga finalizar uma bola no gol. Consiga alguém sair do banco e resolver. É esses ajustes que o Palmeiras precisa para hoje. E eu não consigo ver de novo essa diretoria capaz de fazer esses investimentos. Por quê? Porque tem uma pessoa assim na diretoria de futebol.
Basta ver o histórico do Anderson Barros. Aqui, quando era diretor do Botafogo. Critica a carta branca. CEP critica a carta branca a Anderson Barros no Botafogo. Negociações de horrorizar. Aí seguimos aqui. De novo. CEP recorda caso Marcos Paquetá do Botafogo critica Anderson Barros. Irá causar grandes prejuízos. E aqui é onde o Anderson Barros passou, ó. No Vitória. Anderson Barros pede paciência à torcida após início ruim no Vitória. Anderson Barros admite dificuldade em montar elenco do Vasco para 2018. Isso daqui em times que estavam passando por dificuldades absurdas financeiras, que não é o caso do Palmeiras. E o cara não consegue, mesmo no Palmeiras, ir na Europa, negociar com o Casemiro, convencer o cara, vender pro cara, ó, mano, você vai jogar no Palmeiras, você vai jogar aqui e tal, vai ser importante pra você, vai ter uma visibilidade, o projeto nosso é ambicioso, nós queremos ganhar um Mundial, sabe? Esse tipo de coisa, velho, você não vê o Barros fazendo isso, não é a dele, e ele continua no Palmeiras e continua elogiado pela Leila e pelo Abel Ferreira, por uma função que não é a dele, a diretoria de futebol. Uma das funções, talvez a mais principal, é você reforçar o time de futebol. É você saber gerir o mercado, mapear bem o mercado, ter bons contatos. O Barros ele pode ser excelente e eu acho que é também. Para um perfil mais silencioso, para um perfil mais low profile, um cara que funciona ali, eu já ouvi de pessoas importantes isso, que ele é um algodão entre os cristais, que já foi muito importante em crises internas que o Palmeiras teve. Ok. Mas tá bom, põe ele em outra função. Mas traz um cara que vai buscar jogadores, que vai ser usado, que vai representar a grandeza do Palmeiras no mercado. E eu não consigo ver esse perfil no Anderson Barros, gente. Basta pegar o perfil. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida no Twitter de manchetes que já saíram ao longo dos últimos anos sobre o Anderson Barros, sobre o trabalho dele. Pergunte para torcedor do Vitória, do Vasco, do Botafogo. Não é o perfil do cara. Não é o perfil dele buscar reforços. E o que o Palmeiras está fazendo nesse mercado agora é o que já foi feito nos outros mercados quando o Anderson estava à frente da diretoria de futebol. O ano passado foi uma exceção. O ano passado foi uma exceção porque precisava reformular. E aí, na hora de gastar, gasta mal. Por quê? Porque não é a função do cara, não é o métier dele. O erro tá aí. O erro tá aí. Então não crie esperança de que o Palmeiras vai trazer o Nino. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Que o Palmeiras vai buscar um cara como o Almada. Não precisa ser o Almada, mas no perfil. Bom de bola, que mudaria patamar de meio campo, que botaria Veiga e Maurício no banco e dá 10 pra ele, que ele vai ser o meia do Palmeiras. Jogador nível do Fabinho, do Casemiro. Não tem só os dois no mundo. Óbvio que não. Mas cabe a você, se você é um cara que tem boas fontes, que tem boa relação no mercado, que conhece mercado europeu, mercado africano. Por que a França, esses outros lugares contratam jogadores da África, o Brasil, a América do Sul, inerte nesse tipo de contratação? Fica um questionamento também. É revoltante, assim, essa fala da Leila, pequenos ajustes, denota que, assim, me deixa preocupado porque quais serão esses pequenos ajustes tendo esse diretor de futebol, tendo esse modo de atuar no mercado. Se você pegar de 21 pra cá, gente, basta olhar aí na internet, faça esse levantamento das contratações do Palmeiras, do modo do Palmeiras atuar no mercado. O Palmeiras só sobrevive hoje com grande receita. Por quê? Porque tem um estádio muito bom, porque tem um sócio torcedor muito forte e porque tem uma categoria de base de primeira linha e uma estrutura profissional muito boa. O Palmeiras soube investir o seu dinheiro. Mas assim, em questão de time, o Palmeiras tem um bom time, tem um time capaz de brigar, de ser competitivo e tudo mais, mas eu tô vendo o futebol caminhando para um lado que eu já não sei hoje se o Palmeiras é a segunda força do futebol brasileiro. O Cruzeiro tá vindo com tudo, porque o Cruzeiro quer ganho esportivo. E eu não vejo o Palmeiras com esse âmbito assim, tipo, não, eu quero ganhar.
Eu sei que os caras lá dentro querem ganhar, querem ser competitivos e tal. Mas, cara, tem que dar uma cartada a mais. Tem que mostrar sua força também. Eu espero que na janela do meio do ano isso aconteça, mas eu não consigo ver o Anderson Barros sentar numa mesa ou alguém que ele denomine pra isso e convencer o Casimiro, o Fabinho, não, vem pro Palmeiras, cara, aqui você vai ser ídolo, aqui você vai ganhar uma Libertadores com a gente, vai estar na história e tudo mais. Pô, o Casimiro tem vídeo dele elogiando o Abel Ferreira. Quando esse cara fala, eu paro pra ouvir. A fala do Casimiro, em 2022. Pô, passa o telefone aqui, Abel, liga pro cara aí, ó. Liga aí. Traz o cara, convence ele. Tem que ser o Abel, o diretor de futebol do Palmeiras. E o Abel, já vimos que não é a dele também indicação de jogador. Não é a dele também. Mas às vezes também o cara faz uma lista A com nomes do patamar de Casimiro, Fabinho, jogadores grandes, que ele sabe que vão ser titulares e resolver. E aí a diretoria traz a lista C, que tem Emiliano Martínez, enfim, esse tipo de jogador. Então é complicado, gente. Não vamos criar, não vamos se iludir, vamos torcer para que dê certo. Não vamos ser aqui também o apóstolo do apocalipse, tá? De ficar nesse clima bélico. Mas a gente tem que pontuar. A gente tem que pontuar e tem que identificar os pequenos, as entrelinhas, como nesse caso da declaração da Leila, sobre pequenos ajustes. Da bola não bater na trave. Pra bola não bater na trave, precisa ter jogador grande, jogador que resolva. Jogador que o Abel olhe pro banco e fala, vem, resolve o jogo pra mim. Esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa. O Palmeiras foi tão elogiado pelo elenco. E vocês olham pra esse elenco do Palmeiras, vocês conseguem olhar e falar, putz, esse elenco vai ser campeão da Libertadores. Tomara. Bater na madeira. Sempre vou torcer. Mas sendo realista, eu não consigo. Não consigo. Não consigo e não vejo capacidade, qualidade do profissional que hoje senta na cadeira de dirigente do Palmeiras na diretoria de futebol, que é o Anderson Barros. Enfim, desabafo feito. Quero saber sua opinião. Deixa aí embaixo. Vocês acreditam que o Palmeiras vai conseguir fazer esses pequenos ajustes para a temporada 2026? Deixe seu comentário, não esquece do like, do hype. Nos ajude aqui com o engajamento do canal. E claro, dando sempre aquele recado para a Bet Nacional, minha grande parceira, a Bet dos Brasileiros, que hoje inclusive patrocina o Cruzeiro. Sai estampando a camisa do Cruzeiro. A melhor bet do mercado, a mais confiável. E claro, brinque com responsabilidade, sempre para maiores de 18 anos. Baixe aí o aplicativo da Bet Nacional, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e se divirta sempre com responsabilidade, beleza? É isso, a gente volta aqui a qualquer momento para falar de Palmeiras. E espero que o Palmeiras consiga esses pequenos ajustes que a presidente disse hoje, que sejam grandes ajustes, sejam jogadores que cheguem e resolvam os problemas do Palmeiras, que são muitos, tá? O Palmeiras tem lacunas importantes para tentar competir. Se quiser ganhar, se quiser que a bola bata na trave e entre numa final, precisa investir e ser ousado e agressivo no mercado, ser grande no mercado, não ficar nesse coitadomeiras que tomou conta, inclusive de boa parte da mídia palestrina, que analisa o Palmeiras como se o Palmeiras fosse um pobre coitado e não cobra que o Palmeiras seja corajoso, seja inventivo, criativo. Ficam sempre, o Almada, muito caro, gente, vocês são loucos. O Nino, muito difícil. Não tem que ser assim. Por que é difícil pro Palmeiras e pro Fluminense, não é? Pro Grêmio, não é? O Grêmio tá lá tentando, o Almada vai ver as possibilidades. Mas tá tentando, vai se colocar. Se vai conseguir, acho muito difícil. Mas, enfim, quando eu vejo comentários sobre o Palmeiras é sempre nesse tom. Ai, meu Deus, é muita gente, não sonhe e tal. Enfim. Desabafo de hoje, mais um. Tamo junto, grande abraço. E avante palestra sempre, é nóis.